Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Você está preparado? Se não tiver, é melhor ficar atento, porque o tênis internacional a partir de agora promete semanas bem agitadas e emocionantes. Agora, já a partir de Miami, podemos ver aí uma disputa acirrada, não apenas por títulos, mas também pela liderança do ranking. E olha, tanto do masculino como do feminino, embora a Iga Swiatek esteja com uma vantagem considerável. Tudo isso veio em função da grande semana de Carlos Alcaraz em Indian Wells. Aí obviamente estou falando da ala masculina. O Alcaraz nem jogou o seu melhor tênis, mas ele conseguiu uma grande campanha, uma reação importante nesse começo de temporada, que ele vinha de lesões, e ele fez pelo menos duas atuações ali bastante empolgantes contra Jannik Sinner, num jogo que começou cheio de erros, mas depois ele se superou, mas principalmente na final diante do Daniil Medvedev, que era o bicho-papão, né? Vinha de 3 títulos consecutivos. O Alcaraz conseguiu um desempenho notável na final, esmagou, colocou na parede o Medvedev e mostrou aí que ele está realmente disposto. Esse resultado, você já sabe, elevou de novo o Alcaraz à liderança do ranking, uma liderança bem apertada em relação ao Djokovic, porque imediatamente agora o Alcaraz já defende o título de Miami, enquanto o sérvio continua afastado lá, apenas treinando para a temporada de Saibro. Eu reuni aqui alguns números para mostrar para vocês como é que pode ser essa disputa intensa pela liderança do ranking, principalmente entre Alcaraz e Djokovic, bem mais distante. Outros 3 jogadores me parecem com condições de entrar nessa briga. Claro que precisam não apenas que o Alcaraz e o Djokovic não tenham o desempenho ao menos parecido com o do ano passado, ou seja, percam um pouco de pontos em relação às campanhas do ano passado, e eles próprios precisam evoluir. Mas não podemos considerar essa oportunidade, até porque estamos falando de 2 jogadores muito bem adaptados ao saibro, que sabem se virar bem no saibro, o caso do Tsitsipas e do Casper Ruud, e da grande incógnita que é Daniil Medvedev. Deixa eu começar aqui pelos números do Alcaraz. O Alcaraz, então, ele entra em Miami com uma pequena vantagem de 260 pontos sobre o Djokovic, 7.420 a 7.160. O Djoko não pode somar, obviamente, nada, mas também não perde, porque ele já não disputou Miami do ano passado, enquanto o Alcaraz precisa repetir o título para se manter na ponta e chegar ao saibro europeu como cabeça 1, pelo menos, de Monte Carlo, né? Olha que curioso, em Monte Carlo, quer dizer, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer em Miami. Vamos supor que o Alcaraz chegue numa final em Miami, que não é um resultado nada difícil. Hoje saiu a chave, a caminhada do Alcaraz não é tão complicada assim. O Medvedev ficou do outro lado, então há uma boa possibilidade aí do Alcaraz ter pelo menos um desempenho bem longo. Se o Alcaraz chega à final de Miami, perde apenas 400 pontos em relação ao ano passado, então ele chega 140 atrás do Djokovic em Monte Carlo, né, a partir onde começa o saibro europeu. E o que aconteceu ano passado em Monte Carlo? Os 2 perderam logo de cara. Os 2 não foram longe, né? 10 pontos só cada um marcou lá, primeira rodada. Então, Monte Carlo se torna já um terreno propício para essa disputa intensa pelo número 1 entre o Alcaraz e o Djokovic. Aí, na semana seguinte, o Alcaraz terá que defender Barcelona e terá que defender Madrid. Quer dizer, 2 resultados muito fortes, muito grandes para o Alcaraz. Torneios que vamos lembrar aí, devemos ter a volta de Rafael Nadal para colocar um novo ingrediente na história. Enquanto o Djokovic, ele tem a final de Belgrado, lembra que ele decidiu jogar o Belgrado, prestigiar o seu torneio caseiro, né? Foi a final e perdeu a final lá em Belgrado, 150 pontos, e ele foi semi em Madrid com 360 pontos. Então, nesse período, Barcelona-Madrid, o Djokovic tem uma boa vantagem em relação ao Alcaraz, que não pode somar nada. Então, aí, neste momento, o Djokovic estará em vantagem, muito provavelmente irá reassumir o número 1, mesmo que o Alcaraz consiga um bom desempenho em Monte Carlo, um desempenho superior a ele em Monte Carlo. Só que aí nós vamos para Roma e acontece exatamente o inverso. O Djokovic é o atual campeão, não pode somar nada, enquanto o Alcaraz não disputou o Roma ano passado. Ele vinha daquela sequência grande, preferiu descansar para Roland Garros, não foi para Roma. Então o Alcaraz tem 0 ponto em Roma contra 1000 do Djokovic.
Então vejam aí que de novo a situação se inverte. O Djokovic pode perder ou pelo menos ficar muito ameaçado pelo Alcaraz em Roma. E aí vamos para Roland Garros, onde os dois tenistas tiveram desempenho idêntico no ano passado, né? Os dois chegaram até as quartas de final, fizeram 360 pontos. O Alcaraz ele foi surpreendido pelo Zverev, de certa forma, né? A gente até apostava mais que ele iria longe, enquanto o Djoko parou no Rafael Nadal. Então, o quadro está aí bem colocado, né? É possível também uma disputa direta entre os dois em Roland Garros, também o que seria excepcional para o Grand Slam francês, que, mais uma vez lembrando, deve ter a volta de Rafael Nadal muito motivado, né? Então aí, Alcaraz, no total, ele tem 2.870 pontos a defender entre Miami e o final de Roland Garros, enquanto o Djokovic tem 1.880, 1.000 pontos a menos. Isso dá realmente uma vantagem considerável para o Djoko nessa briga particular. De qualquer forma, vocês observem que é muito provável uma alternância de liderança ao longo dessa longa disputa aí no Saibro. Como eu disse, nós temos que dar uma olhadinha para quem está logo atrás dos dois líderes, né? Embora eu acho que as chances de Stefanos Tsitsipas e de Casper Ruud sejam bem menores. Por quê? Os dois tiveram alguns bons desempenhos nesse período e teriam que melhorar o seu desempenho. Cada um deles defende 2.300, o Tsitsipas 2.320, o Ruud 2.350, isso é mais que o Djokovic, 500 pontos a mais que o Djokovic, porém é 500 pontos a menos que o Alcaraz. Então eles têm que ter pelo menos o mesmo desempenho, de preferência um pouquinho melhor, e ainda contar que pelo menos o Alcaraz caia de rendimento em relação a 2022, né? Um rápido quadro aqui, o Tsitsipas, ele foi mal em Miami, 90 pontos, então ele pode melhorar bem agora em Miami. Depois ele defende o bicampeonato em Monte Carlo, 1.000 pontos, então não vai poder fazer nada. Barcelona ele faz 90 pontos, então você vê, uma gangorra do Tsitsipas, né? 90 em Miami, 1.000 em Monte Carlo, 90 em Barcelona. Aí ele vai bem em Madrid e Roma, 360 na semi de Madrid, 600 na final de Roma. Então aí são resultados mais compatíveis com a competência do Tsitsipas no Saibro. E em Roland Garros ele também decepciona e faz só 180 pontos, que ele foi até as oitavas de final. Portanto aí o grego tem sim uma margem para melhorar o seu desempenho, embora ele mesmo andou meio desanimado aí em Indian Wells, né? Já o Casper Ruud está com 5.560 pontos no ranking de hoje e defende, como eu disse, 2.350. Também é uma certa gangorra aí na situação do Ruud, né? Ele foi até a final de Miami, um resultado até consideravelmente surpreendente, apesar da lentidão de Miami. Ele foi até a final, perdeu do Alcaraz na final, 600 pontos. E aí já é um problema, porque a gente viu claramente que o Ruud não está no seu melhor nível, tanto em Acapulco como em Indian Wells, ele não jogou lá grande coisa, né? Meio decepcionante as atuações dele. Ele fez a pré-temporada fora de época e tal. Então ele precisa achar uma forma de reencontrar o seu jogo, né? E já começa agora com essa defesa do vice Miami, que deve lhe dar problemas. Aí sim ele tem um espaço muito bom para crescer. Monte Carlo 90 pontos, Barcelona 90 pontos, Madrid 10 pontos. Muito abaixo do que ele pode fazer no Saibro. Lembre que o ano passado ele chegou realmente a ser uma surpresa negativa, justamente porque nesses 3 torneios ele foi bem mal. Aí sim ele faz uma semi-Roma 360, o resultado mais compatível, e tem a final de Roland Garros para defender, então aí é um problema para ele em relação à pontuação, né? Então há uma margem de crescimento para o Ruud. Ele precisa, na verdade, melhorar antes de tudo o seu próprio tênis, mas eu acho difícil que ele se aproxime tanto assim lá da liderança. E por fim, nós temos o grande mistério que é o Daniil Medvedev, né? O Medvedev, ele voltou a ser 5 do mundo com a campanha incrível lá em Indian Wells, 4.330 pontos ele tem agora. Incrível porque ele reclamou o tempo inteirinho, torceu o pé, machucou o dedo, mas foi indo, foi ganhando, foi achando seu jeito de vencer, né? Então, apesar de todos os problemas que ele se impôs lá em Indian Wells, que realmente é um lugar difícil de jogar, o piso é muito lento, o ar já
faz com que a bola ande mais, então é uma mistura difícil, venta demais, tem dia que venta demais, à noite esfria, então depende muito do horário que você vai para a quadra. Não é fácil jogar realmente em Indian Wells. Ele reclamou até na cerimônia de premiação, ele reclamou ali para o Tommy Haas da questão da velocidade da quadra, de repente marcando uma posição para 2024, né? Mas o fato é que ele se virou bem, né? Ele vai agora para Miami, onde ele tem só 180 pontos para defender, né? Um resultado baixo até para o nível dele. Porém, Miami é mais lento ainda porque entra a questão da umidade do ar que segura mais a bola. Então é um outro desafio para o Medvedev. E aí vocês se lembram que no ano passado, logo que ele terminou Miami, ele foi operar a hérnia. Então ele não jogou Monte Carlo, não jogou Madrid, não jogou Roma. Então ele fez uma pontuação praticamente zerada em toda essa fase do Saibro Europeu. Volta em Roland Garros e só vai até as oitavas, faz 180 pontos. Então, de todos esses torneios, entre Miami e Roland Garros, ele tem só 360 pontos para defender. É muito pouco. Pela qualidade que ele tem, ele pode somar realmente muitos pontos nessa fase longa aí, entre Miami e Roland Garros. Nós temos 6.500 pontos em jogo. Ele pode realmente dar um bom salto. E o que ele precisa é afastar esse fantasma, que para mim ele próprio se impôs, de que ele não consegue jogar no Saibro. Ele se impôs essa barreira. Teve um ano até que ele jogou bem em Monte Carlo, mas acho que ele colocou na cabeça que ele não consegue jogar bem no Saibro, e aí as coisas realmente não andam, né? Então fica essa expectativa em relação ao Medvedev, do que é que ele pode aprontar nesta sequência aqui e o quanto ele pode chegar na temporada de grama bem mais perto da liderança do ranking, né? Vocês lembram também que no ano passado ele jogou os 3 torneios preparatórios de grama porque ele sabia que não ia jogar o Wimbledon, então ele foi para tudo ou nada nos 3 torneios de grama. Não foi nada mal, porque ele ganhou Maiorca. E depois o Wimbledon acabou não fazendo diferença para o ranking dele porque não contou pontos. Portanto, aí, minha gente, um quadro bastante interessante para vocês em cima desses dos 5 líderes, né, do top 5 de hoje do ranking, dessa briga que eu enxergo muito intensa no Saibro Europeu, principalmente entre Alcaraz e Djokovic, mas dando uma pequena margem para Tsitsipas e Ruud, que são especialistas no piso, e, quem sabe, uma surpresa do Medvedev. No feminino, minha gente, olha só que coisa interessante. Também há uma disputa pelo número 1, embora, obviamente, a Iga Swiatek esteja muito disparada no ranking ainda, né? Ela acabou não defendendo o título Indian Wells, culpa da atuação espetacular de Helena Rybakina, deu um espetáculo, um show, pressionou o número 1, passou por cima da Iga, foi um jogaço da Helena, que acabou depois ganhando o campeonato com máxima justiça, né? E a Iga, vocês se lembram, no ano passado, ela teve uma sequência espetacular de conquistas. Ela conquistou um torneio atrás do outro, mudando de pisos, né? Saiu da Duda em Indian Wells e Miami, que ela ganhou os 2, foi para Stuttgart, Roma e Roland Garros e ganhou tudo. Então a Iga no momento tem uma pontuação enorme para defender, né? Ela tem 9.975 pontos e ela, grosso modo, está defendendo aí 4.500 só nesse período aqui. Quer dizer, praticamente a metade da pontuação dela ela vai colocar em jogo a partir agora de Miami, né? E vamos ver, olha, ela teve esse problema de uma dor nas costelas lá em Indian Wells, uma contusão que ela disse que até raramente na carreira dela ela entrou em quadra preocupada com uma lesão, sem poder se concentrar completamente só no jogo, mas também preocupada com uma lesão. Foi uma experiência que ela sofreu em Indian Wells. Ela precisou fazer exames depois dessa derrota lá para Rybakina e confirmou a presença em Miami, né? Então, mas fica aí uma dúvida, né? Até que ponto a Iga está bem, porque Miami, vou lembrar de novo, a umidade de Miami causa um desgaste físico gigantesco, né? Não é fácil, mesmo a Iga sendo uma tenista de físico espetacular, o desgaste é grande em cima dela, né? Então, vamos ver um período bastante interessante também em que a Iga estará pressionada pela defesa de pontos. E se houver ainda um quadro de lesão ou uma preocupação física, isso se agrava ainda mais e pode realmente colocar novos ingredientes aí na ponta do ranking, né? Então a Iga tem 1.000 em Miami, 470 em Stuttgart, não foi a Madrid, 900 em Roma e 2.000 em Roland Garros. Ou seja, tudo que era possível e imaginável. A Sabalenka, que vem atrás, agora a Sabalenka está a 3.235 pontos atrás, é uma grande distância ainda.
E o Saibro não é o melhor piso do mundo para a Sabalenka, embora ela saiba se virar bem no piso, principalmente se ele estiver um pouquinho mais rápido, né? No ano passado em Stuttgart, por exemplo, ela perdeu da Iga na final de Stuttgart, que é um Saibro coberto, um Saibro rápido, ela se foi bem. Já em Madrid, ela jogou muito mal, primeira rodada. Então a Sabalenka ela até sabe se virar no Saibro, né? Embora o jogo dela seja muito mais adaptável aos pisos velozes, né? Em Miami, ano passado, por exemplo, ela perdeu na primeira rodada. Ela foi para Charleston depois para começar a adaptação. Charleston, o famoso hard true, né, o Saibro verde, também não foi tão bem assim, fez 55 pontos. E por fim, ela até foi bem em Roma, 350 pontos em Roma, semifinal, e 130 pontos apenas em Roland Garros. Roland Garros que no feminino também vale 2.000 pontos, né? Roma vale 900, ela fez 350. Então a Sabalenka tem uma margem aí para crescer. Pode até não fazer campanhas espetaculares, mas fazer campanhas regulares, semi aqui, uma final ali, uma quartas lá, principalmente nesses torneios grandes, torneios de máxima pontuação. Claro que o Roland Garros pesa muito aí, e nisso ela pode tirar desses 3.300 pontos de distância para a Świątek, ela pode tirar aí 1.000 pontos pelo menos, né? Fácil, tranquilamente, no que ela pode fazer. Ela pode aumentar em 1.000 pontos todas essas campanhas aí. São 6 torneios basicamente. Enquanto a Iga, com aquele caminhão de pontos para defender, ela não pode fazer nada e é muito possível que ela perca um pouquinho. Na verdade, ela pode fazer em Madrid, né? Porque ela não jogou Madrid no ano passado. Mas é mais provável que ela perca um pouquinho de pontuação do que ela consiga repetir tudo de novo, porque foi realmente uma sequência da Iga no ano passado espetacular, né? Então estou vendo aí também uma grande janela, uma oportunidade de briga entre a Świątek e a Sabalenka nessa fase do Saibro europeu. Atrás delas vem a Jessica Pegula e a Caroline Garcia. Então, na questão pontuação, também atrás, né? A Pegula 5.605, a Garcia bem pertinho, 4.990. Mas, primeiro, a Pegula não é uma jogadora espetacular de Saibro, ela é um jogador que gosta mais de ser agressiva, se dá melhor nos pisos mais velozes. E a Caroline Garcia desaprendeu nesse começo de temporada, não conseguiu jogar nem sombra do tênis do segundo semestre dela de 2022 e vai também com aquela pressão, né? A Caroline, além de saber que não está jogando tudo isso bem, ela até gosta do Saibro, mas quando chegar em Roland Garros ela sempre sente uma pressão enorme jogando em casa, né? Então eu não consigo apostar muito nem na Pegula nem na Garcia para esse período aqui de Saibro até Roland Garros. Olho com melhores olhos, né? Olha que coisa, que expressão horrível, né? Olho com melhor olhos, olho com uma visão mais apurada para Ons Jabeur. Ons Jabeur, o que acontece? Ela está praticamente saindo da sua lesão, ela confessou, admitiu que o retorno talvez tenha sido um pouco precipitado, não era a hora ainda, então ela não jogou tão bem, deu para ver a insegurança dela, principalmente nos jogos em Indian Wells, mas é uma tenista que tem um estilo completamente adaptável ao Saibro, joga muito bem, dá slice, vai para a rede, é muito completa, né? É muito gostoso ver a Jabeur jogar. Então eu vejo ela como uma oportunidade. A distância para pontuação também não é tão grande para a Pegula nem para a Garcia, então eu acho que brigar pelo número 3 é muito fácil, mas para chegar na Sabalenka ou muito mais para a Iga é bem mais difícil. De qualquer forma, a Jabeur tem 120 pontos só em Miami a defender, 305 em Charleston, aí sim uma posição maior, ela foi vice lá em Charleston. Stuttgart apenas 100 pontos, 1.000 em Madrid, aí foi o grande título da carreira dela até agora, né? A pontuação lá em Madrid, campeã em Madrid, então uma grande pontuação. Na semana seguinte ela foi também muito bem em Roma, e aí uma decepção total, perdendo na primeira rodada de Roland Garros. Então ela tem uma pontuação aí bem possível de ser aumentada, apesar do título e do vice, o título de Madrid e do vice em Roma, né? Então eu ficaria mais atento a Jabeur do que a Pegula e a Garcia. Quem sabe aí a gente vá para a grama com Świątek, Sabalenka e Jabeur bem próximas entre si, e aí vai ficar bem interessante. Muito bem, para fechar o podcast desta segunda-feira, pós-Indian Wells e pré-Miami, vamos apenas destacar aqui a grande campanha do Thiago Wilde lá no Challenge de Viña del Mar. O Thiago Wilde que aproveitou esse período de saibro chileno, né? Ele, todo mundo sabe, ele foi campeão lá do 250 de Santiago em 2020, justamente antes da pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia, e é um resultado que certamente prejudicou o desempenho dele, porque ele foi obrigado a parar, vinha com confiança e tudo, né? Então,
Ele voltou agora ao saibro chileno e aproveitou extremamente bem para ganhar ritmo, confiança e dar um salto no ranking, né? Ele começou pelo vice de duplas, né? Ele, numa entrevistinha que ele deu hoje ao Tênis Brasil, vocês vão ver agora daqui a pouquinho lá no ar, uma entrevistinha que nós fizemos com ele. Ele disse que essa final de duplas ajudou muito porque ele ficou competitivo e ganhou confiança, né? E realmente é bem legal isso. Ele usou bem a dupla. Ele não é um jogador de dupla, muito longe até de querer focar em dupla, mas ele usou bem isso, né? Essa presença no ATP 250 lá, para conseguir um bom resultado e dar esse salto, né? E aí veio o Challenger de Santiago. Ele foi à final, né, jogando bem, e olha, eu gostei demais do desempenho dele a semana toda. Dos 5 jogos dele, eu vi 3 jogos pelo menos, e ele foi muito bem em Vina del Mar. A final dele contra o Hugo Gaston, que é um jogador dificílimo de jogar, um jogador imprevisível, cheio de toque, não é um jogador de potência, mas cheio de toque, sabe super bem se virar no saibro, é um jogador tipicamente de saibro, né? Vocês lembram aquela grande campanha do Gaston lá em Roland Garros, que ele surpreendeu todo mundo, matou o Wawrinka de tanto dar a deixadinha no Wawrinka. Então é um jogador difícil de jogar. Você precisa estar muito concentrado, atento a essa variação dele e impor a potência nos golpes, né? Saber se deslocar bem, se preparar bem e impor a potência. E o Wilde fez exatamente isso. Ele se saiu extremamente bem, foi paciente, e quando sobrava a bola ele ia para o ataque com eficiência. Errou uma bola ou outra, óbvio, é natural, dentro desse jogo de risco de ele cometer alguns erros, mas principalmente o segundo set dele foi soberbo. Ele atropelou o Gaston, ganhou o torneio, foi para 226 do mundo. Ainda faltam aí umas 3 a 4 semanas para fechar a lista de Roland Garros, mas se ele se mantiver neste padrão, ele entra no quadro de Roland Garros, e isso acho que é extremamente importante para ele, né? Quer dizer, é uma meta, um objetivo e uma realização ele voltar a disputar um quadro de Grand Slam, né? Isso seria bastante importante para ele dar essa nova arrancada aí. Então vamos ficar de olho aí no Thiago Wilde, que nos mostrou aí a volta da sua qualidade. Competência ele sempre teve, a gente sempre sabe que o jogo dele sempre foi muito repleto, muito forte, belíssimo forehand, golpes de base muito pesados, sempre sacou direitinho, vai pra rede, não é um super goleador, mas sabe se virar ali na frente, né? Tem um grande físico, mexe muito bem as pernas, né? Que isso é essencial, principalmente no saibro. Então, potencial para ser pelo menos ali pertinho do top 100, ninguém tem nenhuma dúvida que o Wilde possui. O que vai acontecer daí para ele? Se ele vai conseguir voltar ali pertinho, ele foi 106 no seu melhor momento, se ele vai chegar ali pertinho, e se ele vai conseguir dar o salto para o top 100, e aí se motivar novamente e colocar tudo em quadra, esquecer seus problemas extra quadra e se focar na quadra, nos resultados, é o que a gente precisa ver, e obviamente a gente torce para isso, porque o tênis brasileiro precisa de mais gente lá no top 100, junto com o Thiago Monteiro. É isso aí, minha gente, voltamos no próximo podcast aí para falar de Miami que tem Bia de Maia e tem o Thiago Monteiro, um torneio importantíssimo para o circuito. Semana que vem batemos um papo sobre isso. Grande abraço para vocês e até a semana que vem. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.